Para a conversa de hoje, temos como protagonista o Pernilongo. Olá, Zé. Olá, Gonçalo, tudo bem? Tudo? Então vamos falar sobre o pernilongo, que é uma das aves que eu, porque estou aqui perto do estuário do Sado, sempre associei aqui ao nosso estuário, mas que apesar de tudo tem uma distribuição relativamente vasta e não apenas associada aqui a águas salgadas, não é verdade? Sim, esta espécie tem uma distribuição bastante vasta. Agora, quão vasta depende da taxonomia que nós estamos a considerar. Uau! Porque, sim, é aqui que as coisas se complicam. Porquê? Porque há um pernilongo na Europa e na Ásia, há outro pernilongo na América do Norte e há outro pernilongo na Austrália. Agora, qual é que é o problema? O problema é que as diferentes autoridades taxonómicas não tratam estes pernilongos todos da mesma forma. E, Oh, portanto, dependendo da taxonomia que nós estamos a seguir, podemos estar a falar aqui de uma ou de três espécies. Concretamente, no caso da BirdLife, que é uma das autoridades de referência, considera que tanto o americano como o euroasiático como o australiano são tudo a mesma espécie, que é Imantopus imantopus. Mas o Clements, que é seguido pelo eBird, e o IOC consideram três espécies distintas. Consideram que o da Europa e da África e da Ásia é Imantopus imantopus, o americano é Imantopus mexicanos e o australiano é o Imantopus leucocéfalos. Portanto, dependendo da taxonomia, como eu disse, temos aqui uma ou três espécies. Eu vou considerar aqui a taxonomia do IOC e, portanto, vou considerar que o americano e o australiano são espécies distintas. é Neste essa a sentido, taxonomia que usas na base do do portal portal Aves Aves de de Portugal, Portugal, não é? sim, sim. Eu só Ok. estou a fazer esta ressalva porque, por exemplo, se alguém for consultar o mapa no site da BirdLife, vai encontrar uma distribuição que vai desde os Estados Unidos até a Austrália. Mas se for ao mapa do Birds of the World, por exemplo, que é o que segue a lista de claimants, não aparece a América nem a Austrália. Portanto, é só para quem consultar isto não ficar baralhado. Tem a ver com diferentes abordagens na taxonomia, que ainda existem diferenças para várias espécies. Pronto, considerando então esta abordagem do IOC, o pernilongo distribui-se por toda a metade sul da Europa, desde Portugal até a Holanda quase, mas não nos países nórdicos, e depois todo o sueste da Europa, os Balcãs, e depois estende-se pela Ásia fora até à China, e depois apanha também a Índia, uma parte do Médio Oriente e uma grande parte da África subsaariana. Portanto, grosso modo, Europa, Ásia e África, embora não entrando nem nos desertos nem nas regiões árticas. Tem uma distribuição muito vasta. Seja como for, é uma espécie que aqui em Portugal o que ocorre é nominal, não é verdade? Ou seja, Ou pelo sim. menos, independentemente de estarmos a considerar uma ou outra das versões da Não, a questão taxonomia, é que se tu considerares que, ou seja, se considerares a taxonomia da BirdLife, é nominal. Se considerares a taxonomia do IOC, não há nominal porque a espécie é considerada é porque é só, monotípica. pois. É monotípica, portanto aí não há Ok, subespécies. E é essa a taxonomia agora que eu estou a sugerir que sigamos, porque é a taxonomia também do Portal Aves de Portugal. ok, Um, está claro. Portanto, não há grandes variações. Agora, esta espécie tem aqui muitas histórias engraçadas para contar. Sabes que quando eu comecei a ver aves, no final dos anos 80, o pernilongo era estival em Portugal, tal como as andorinhas. E Uh, pelo que eu percebi, mesmo os primeiros registros desta espécie não são assim tão antigos quanto isso, não é? os primeiros registros, não sei de quanto são, porque não te esqueças que em Portugal se começou a registar aves relativamente tarde, não é? Portanto, não tenho a certeza quando é que seriam os registros mais antigos. Posso confirmar, por exemplo, se o Rei Júnior fazia referência a esta espécie, o Rei Júnior que eu já mencionei anteriormente, mas eventualmente, de acordo com os dados do Rei Júnior que eu estou aqui a ver,
ele cita, atenção, o Rei Júnior morava em Vila do Conde, portanto, no norte do país, onde o pernilongo normalmente não ocorria. E ele cita um outro autor, que era o Paulino de Oliveira, que dizia que esta espécie se encontrava no país de maio a setembro. Ok. Portanto, ele cita outros autores. Aparentemente, ele diz que também já o observou de maio a setembro, mas não o quantifica. Diz que na Foz do Rio Ave aparece durante o mês de maio, portanto, seriam aves em passagem. Agora, quando eu comecei a ver aves, a espécie era estival, tanto no Sado, como no Tejo, como noutros locais do país, e o que eu aprendi era que só havia dois sítios em Portugal em que a espécie ficava também no inverno, que era no Sotavento Algarvio, ou seja, na Ria Formosa e na reserva de Castro Marim. Aí estavam todo o ano. E no sul de Espanha também estavam todo o ano. No resto do território eram estivais. E mesmo olhando para os dados históricos em Espanha, eles no passado, em Espanha, também eram essencialmente estivais. Invernavam, sobretudo no Sahel. Embora houvesse registros ocasionais no final do século XIX de invernada no sul de Espanha. Atualmente, em Portugal eles já invernam muito mais para norte, até à Ria de Aveiro. Portanto, ao longo da década de 90 houve uma alteração bastante rápida da fenologia desta espécie, que passou a estar presente no inverno até mais para norte. Em Espanha a mesma coisa. Só para quem nos ouve ficar aqui também um bocadinho localizado, é que quando tu referes que quando começaste a observar aves, blá blá, não é? Na realidade estamos a falar já dos anos 80, mas do fim dos anos Final, 80, estamos a falar de fim, 88, não é verdade? 88, 89, sim. E quando eu aprendi este detalhe, que até Portanto, foi, esse salto foi relativamente rápido. foi durante a década de 90. Eles, de repente, na década de 90, começam a estar presentes no estuário do Tejo e depois mais para norte, até na Ria de Aveiro, durante todo o ano. Portanto, foi muito rápido, mas parece-me que depois se estabilizou. No interior, contudo, no Alentejo, eles estão presentes em números razoáveis na época dos ninhos, mas depois a maioria desaparece no inverno. Portanto, esta expansão para norte deu-se mais no litoral do que no interior, aparentemente. É engraçado, Agora, porque estas aves paralelo, acabam por gostar tanto de água doce como de água salgada, não é? É paralelamente a isto, salubre. também houve uma expansão enorme da população nidificante, que subiu por aí acima, em termos europeus. Portanto, eles expandiram a área de nidificação, expandiram a área de invernada. E sabe-se, inclusivamente, graças à anilhagem, que em Portugal invernam, em Portugal e em Espanha, invernam aves vindas de outros países europeus. Ou seja, eles expandiram-se para norte, mas depois essas aves que ficam em países mais a norte, algumas vêm invernar cá. Mas depois, isto é muito mais complexo, ou seja, esta espécie é muito nómada e faz uns movimentos erráticos. Só para teres uma noção de quão erráticos são os movimentos, aves anilhadas em Portugal já foram recapturadas na Hungria. Aves nascidas em França já foram encontradas a nidificar em Portugal. Aves nascidas em Portugal já foram recapturadas no noroeste de Itália. E aves anilhadas em Espanha já foram recapturadas em países como a Hungria, a Síria, a Albânia, a Argélia, a Tunísia ou a Guiné-Bissau. Portanto, eles parece que se dispersam em todas as direções. Pois, exatamente. Ou seja, isso, mais uma vez, porque no último webinário que estávamos a falar também da garça branca, Da também garça branca, acontecia sim. um pouco isso, não é? A situação de que não há propriamente um movimento migratório evidente, mas há uma forte dispersão e uma mistura de, digamos, de colónios, se é que lhe podemos chamar assim, não sei se será o termo correto, das aves que acabam por sair de um sítio e juntar-se a outras aves da mesma espécie em sítios diferentes, não é? Sim, e o que acontece com esta espécie, com o pernilongo, é que eles nidificam em locais com águas pouco profundas, o que significa que eles são muito sensíveis ao nível da água. E, portanto, a população em determinados locais pode flutuar imenso consoante os níveis de água que se verificam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando o nível da água esteja bom, podem nidificar muitos. Quando o nível da água diminui para valores muito baixos, eles podem desaparecer e ir para outros lados. Já se verificou, por exemplo, situações dessas no sul de Espanha, por exemplo, em Eu, Doñana. e não Sim, se verificou também já qualquer coisa semelhante aqui no estuário do Tejo? no Eu tenho estuário ideia do que Tejo. tinha lido uma referência qualquer
É isso, não é que num determinado ano temos não sei quantos casais em determinado sítio, no ano a seguir o nível de água não está apropriado e o número de casais cai drasticamente, e depois no outro ano a seguir o nível está bom outra vez e aparecem outra Sim, vez portanto, assim umas centenas de eles casais, não é? mexem-se, exatamente, eles mexem-se muito de uns sítios para os outros, consoante o nível de água. Por exemplo, em Doñana, portanto, que é ali nas marismas do Guadalquivir, perto de Sevilha, o número de aves pode variar muito de uns anos para os outros, e em anos muito secos, diz até numa referência espanhola que eu consultei, em anos muito secos em Doñana, eles não nidificam na zona e aparecem colónias noutros sítios. Portanto, eles mexem-se muito, são um bocadinho E se for preciso no oportunistas, ano a seguir volta tudo para Donhana, por exemplo, não é? eventualmente, como aconteceu com as garças. Agora, também o que acontece Uhum. é que eles têm conseguido colonizar certas zonas no interior de Espanha e até de Portugal, graças ao aparecimento de inúmeras albufeiras, portanto, que foram criadas, né, por causa da agricultura e não só, e à criação de arrozais, que eles gostam imenso dos arrozais, que também são águas pouco profundas. Portanto, eles vão rapidamente descobrindo novas porções de habitat, e isso tem contribuído para que eles se vão expandindo para norte na Península Ibérica e eventualmente noutros países. Por outro lado, um habitat que historicamente sempre foi importante, que são as salinas. As salinas são um habitat até muito relevante aí no estuário do Sado e noutros sítios, mas como certamente sabes, é um habitat que se tem vindo a perder, em parte devido ao abandono das salinas para a produção de sal e à sua transformação, em muitos casos, Para em pisciculturas, não é? aquacultura, sim. E, portanto, Exatamente. ora, o que isso faz é que tem águas muito mais profundas e deixa de ser apropriado para os pernilongos. Uhum. Eu por acaso também li que uma das principais ameaças a esta espécie acaba por ser esta grande dependência que eles têm do nível da água, ou seja, quando elas escolhem sítios onde o nível é apropriado, e se esses sítios correspondem a sítios de ação humana, como seja, por exemplo, as explorações de arroz, etc., etc., os arrozais, corre-se o risco de repente alagarem o telhão onde eles fizeram o ninho E aí os ninhos e perdem-se, sim. perderem-se as posturas, mas também li uma referência qualquer que dizia que os juvenis também podem morrer porque a água deixa de ter o nível apropriado, e não sei se isso será uma questão depois de disponibilidade de alimento. Não, esse pormenor não li. Tu sabes alguma coisa Pode ser. sobre isso? E nota, não, quer dizer, sobre isso em concreto, não. Obviamente que eles são sensíveis à variação do nível da água. Se a postura se perder por causa do ninho ser alagado, muitas vezes o que estas aves fazem, penso que no caso do pernilongo também, é fazer uma postura chamada postura de reposição. Há muitas aves que fazem isso. Será a única ocasião em que estas aves fazem segunda postura, porque elas tendencialmente só fazem uma, não é? Penso que sim. A maioria destas aves de maior porte só faz uma postura, mas não é raro haver posturas de reposição, quando a primeira postura se perde. Aliás, confirmo até, pelo menos no Birds of Western Palearctic, refere isso mesmo, que pode efetuar uma ou até mais posturas de substituição. Ou seja, se a primeira correr bem até ao fim, eles depois não nidificam mais. Mas se a primeira postura falhar, seja por alagamento ou por outros fatores, por exemplo, predação, quer dizer, estas aves Sim, que sim, sim. nidificam no chão são extremamente vulneráveis à predação, seja por cães, seja por raposas, seja até por gaivotas, né? Portanto, são ninhos muito E expostos. gralhas aqui, no Gralhas, caso de sim, sim. Setúbal também. Sim, portanto, são aves que podem perder bastante por predação e, nesse caso, fazem posturas de substituição pronto, fazem mais uma tentativa, digamos assim. Mas o que se verificou, é que, por exemplo, num estudo já feito há uma série de anos no estuário do Alvor, viu-se que a predação foi, o principal fator de insucesso. Isto no Alvor, mas no caso do estuário do Tejo, o principal fator de insucesso foi o alagamento. Portanto, a causa de insucesso pode depender dos locais, naturalmente, né? Portanto, em Salinas já se verificou também a inundação dos ninhos e mortes juvenis. Mortes juvenis também pode ser causada por outro fator, é que nas salinas, quando há produção de sal, aquilo depois, como há a secagem dos tanques, se a postura já for muito tardia, os tanques ficam completamente secos e então os juvenis morrem em consequência dessa secagem. Portanto, neste caso não é por excesso de água, é por falta Exatamente, de mas água. isso é consequência da falta de alimento
Não Ou... sei, eu li isto, mas isto remete para um trabalho, isto remete para uma referência que eu não tive a oportunidade de consultar. Diz apenas que num estudo que foi feito, uh, que nas salinas podia haver mortes juvenis em consequência da secagem dos tanques durante o período de crescimento. É só o que aquilo diz. Uhum. Não consigo detalhar muito mais do que isso porque não li o estudo. Mas pronto, Portanto, está apontado como uma causa de... eles não ligam muito se é uma água salgada, se é doce, se é salobra, desde que tenha o nível apropriado, pelos vistos esse será o fator mais crítico e também o principal, um dos principais fatores de ameaça para esta espécie, não é? A questão dos predadores que referias também era referido na literatura que eu Sim. consultei O, o- e se eu posso estar enganado nos números porque eu não decorei, mas fala-se em perdas na ordem dos 50% das posturas, não é? Uma coisa Sim, assim. sim, há bastantes perdas, precisamente porque são ninhos muito expostos, quer dizer, ninhos no chão ali que nem sequer estão protegidos pela vegetação. Eu uma vez, há muitos anos, Mas no eles têm estuário do uma Sado, camuflagem tremenda, quer os ovos, quer tem, mas eu uma vez ia a caminhar numas salinas aí no estuário do Sado, já foi há muitos anos, mas quase que ia tropeçando num ninho de pernilongo, até já tinha nascido uma ou duas crias, estavam mesmo no chão, mas que estavam ali à minha frente. Obviamente que tem alguma camuflagem, mas a pessoa pode acabar por ver aquilo. E os predadores, não te esqueças que se iam muito pelo cheiro, portanto acabam por localizar isso também. também é verdade. Mas uma das coisas que eu também associo a esta ave é que eles também são acérrimos defensores da São, sua eles prole. levantam logo que se aproxima um intruso e começam ali a chamar e a fazer uma grande barulheira, a distrair, a tentar distrair o predador, não é? Para importunar, para ver se ele não se foca na questão do ninho. Portanto, a estratégia deles é fazer muito barulho. E atacam mesmo, porque eu já observei situações por exemplo, passar um tartaranhão ruivo dos paúis, por exemplo, em cima de uma zona onde há pernilongos, e os pernilongos levantam-se todos e vão escorraçar com a rapina dali para fora. Juntam-se a voar em torno da rapina e fazem assim uns voos picados à vez sobre a rapina, Sim, coitada, não sim, tem isso a mínima fazem. hipótese. Para as pessoas nunca vi atacar diretamente. Portanto, fazem umas aproximações, mas não se atrevem a tocar, acho eu. Pelo menos Pois, eu não sei, não mas também com conheço o bico, casos. com o tamanhão de bico que eles têm, digamos que Sim, não deve eu ser não gostaria de levar agradável. uma bicada deles, isso é verdade. Por isso é que eu disse, eu quando olhei para quando vi essa situação, eu pensei mesmo, coitado do tartaranhão, não tem a mínima hipótese contra estes. Sim, mas é isso, eles perseguem os Eventualmente as predadores. gralhas, eu referi porque também já presenciei predação por gralhas e as gralhas são mais inteligentes, se calhar, no processo e normalmente não é só uma, é um grupo a atacar e essas também são tremendas, não só com Agora, os pernilongos, mas ah, com ah, outras aves assim de limícolas que também, borrelhos e outros bichos desse género também sofrem um sim, bocado mas com estas. sabes que houve um estudo no estuário do Tejo, também, portanto, o tal em que o sucesso foi o alagamento, só 9% dos ninhos é que apresentaram sucesso de eclosão, portanto, a taxa de sucesso é muito baixa, pelo menos nesse estudo, não é? Ah, precisamente por causa do alagamento. Ok, pois Ou se- exato. no outro estudo do Alvor que eu falei, que foi o caso em que houve a predação. Não, peço desculpa, num outro estudo em Castro Marinho, num estudo feito em Castro Marinho na década de 90, só 24% das posturas é que sobreviveu até à eclosão. Portanto, como vês, pelo menos neste tipo de habitats, o sucesso parece ser bastante baixo. Ou seja, há uma grande taxa de ninhos que falham. Gonçalo, eu tinha aqui mais umas perguntas para ti, mas vou escolher aqui uma e que tem a ver com o seguinte. Uma das coisas que eu já me apercebi muitas vezes em relação a esta espécie é que a plumagem, a cor da plumagem varia um bocado. Às vezes tem o pescoço todo pintado, outras vezes não têm. A que é que isso se deve? Olha, isso é um aspecto muito interessante e que foi, eu agora vou responder brevemente, mas isso foi detalhado no nosso webinário, que eu aproveito para referir, que está no canal Aves de Portugal, chamado Pernilongo, o Rei das Salinas. Mas muito rapidamente é assim, quando eu comecei a ver aves, nos primeiros dias que eu usava, eu aprendi que se tivessem marcas pretas no pescoço era macho, e se não, e se tivesse a cabeça completamente branca era fêmea.
Isto era o que diziam os guias nos anos 80. Depois, mais tarde, quando começaram a aparecer guias nos anos 90, começaram a dizer: atenção, que normalmente o macho, a fêmea em média tem mais branco na cabeça que o macho, mas isto pode ser um bocado variável. E depois, mais recentemente, outros guias que andaram a estudar detalhadamente as espécies chegaram à conclusão que os machos podem ter a cabeça completamente branca, tal como as fêmeas, e as fêmeas também podem ter a cabeça com imensas manchas pretas, e a conclusão é que é o que se sabe hoje, não se sabia há 30 ou 40 anos, a quantidade de preto na cabeça é completamente inútil para distinguir o sexo, portanto, os machos como as fêmeas podem variar imenso. E Portanto, não terá a ver com isto, a idade, então. aparentemente não, são variações individuais, é se quiseres como o cabelo loiro e como o cabelo moreno. O Exato. critério para distinguir machos de fêmeas tem a ver com a cor do dorso, sendo que o macho é preto carvão e a fêmea é mais acastanhado. Mas eu recomendo este webinário Pernilongo, o Rei das Salinas, porque aí apresento várias fotos, exemplo, que ajudam a entender melhor esta variabilidade, que realmente é um ponto que pode suscitar bastante confusão, até porque, como disse, os guias mais antigos sugeriam critérios que se sabe hoje que não estão corretos. Fica a sugestão. Gonçalo, muito obrigado por esta conversa. Terminamos então hoje com o Pernilongo e brevemente teremos mais conversas também para apresentar, não é? Gonçalo, muito obrigado então e Exato, até à próxima. obrigado, Zé. Até à próxima.